Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Depois de muita polêmica em relação a qual peso a luta aconteceria na luta principal do UFC Las Vegas desse sábado, Paulo Borrachinha e Marvin Vettori protagonizaram um confronto de 5 rounds muito emocionante, com muita ação dentro do octógono mais famoso do mundo. Os dois começaram a luta num ritmo acelerado, com muita agressividade, num clima quente, o que parecia o prenúncio de que a luta não iria longe. O Vettori apresentou um volume maior, conectando mais golpes, usando melhor a mão da frente e fazendo o Borrachinha circular para não ficar encurralado. Os melhores golpes conectados pelo Borrachinha eram com a perna direita, chutes baixos, chutes no corpo e principalmente na cabeça. O brasileiro teve dificuldade no início da luta na hora de marcar a distância e por isso conectou menos. Borrachinha teve um ótimo momento no segundo round depois de um chute alto que balançou o Vettori, mas ele não conseguiu capitalizar. O Borrachinha ainda teve um ponto deduzido por conta de uma dedada no olho acidental, o que foi meio estranho, mas segundo o ato ele já tinha avisado o Borrachinha para ter mais atenção com isso. No terceiro e no quarto round o Vettori foi ligeiramente melhor de novo pelo volume, até que no quinto assalto o brasileiro pareceu se recompor, encontrando a distância e se saindo melhor do que o italiano na etapa final, quando buscou mais um nocaute e fez o Marvin andar para trás. O Borrachinha até admitiu depois da luta que só no último assalto ele encontrou a distância e por isso foi melhor, mas aí já era tarde demais. Independente de toda a polêmica protagonizada durante a semana, o Borrachinha provou alguns pontos nessa luta contra o Vettori. Primeiro que ele voltou a ser aquele lutador que a gente conhece, mais agressivo, partindo para cima e soltando golpe de tudo que é jeito. Segundo que mais pesado que na teoria prejudicaria o seu cardio, o brasileiro conseguiu chegar ao quinto round trabalhando, buscando nocaute, atacando bastante. Inclusive o último round foi o melhor do Borrachinha na luta, ele pareceu despertar na última etapa, como quem tinha entendido àquela altura do campeonato que só um nocaute garantiria a vitória dentro do octógono. O problema é que o Vettori, mesmo tendo braços mais curtos e não sendo exatamente um especialista na trocação, mesmo tendo diversas tentativas de quedas frustradas pelo brasileiro, que defendeu muito bem, mostrou outra vez o quanto a defesa de quedas dele é muito boa, o Vettori conseguiu dominar mais o centro do cage, conectou bons golpes e teve um volume maior. E algo raro nos dias de hoje aconteceu nessa luta principal do UFC Las Vegas. Todos os 3 juízes laterais concordaram e marcaram a luta exatamente da mesma forma, dando 3 rounds a favor do italiano, enquanto colocando o brasileiro vencendo apenas 2. Eles deram o segundo e o quinto round para o Borrachinha e o primeiro, terceiro e o quarto a favor do Vettori. E detalhe é que mesmo que o Borrachinha não tivesse o ponto deduzido no segundo round, o Vettori ainda assim sairia vencedor, porque foi um triplo 48-46. Então, independente do Paulo Borrachinha ter tido ponto deduzido no segundo assalto, ele perderia do mesmo jeito. Deixando as polêmicas de lado, dentro do octógono foi uma luta emocionante. Os dois lutadores mostraram muita resistência, absorvendo muitos golpes e buscando a luta. Venceu o cara que trabalhou mais, no caso o Vettori. E vale lembrar que pela 4ª vez consecutiva o Vettori lutou 5 rounds completos, enquanto foi a primeira vez de Borrachinha trabalhando por 25 minutos dentro do octógono do UFC. Então isso também influencia no volume de golpes e ritmo de combate. Quem acompanhou os vídeos do canal Encarada essa semana sabe que o atual campeão da categoria dos médios, Israel Adesanya, adiantou que uma das armas que o Marvin Vettori tinha na luta contra o Paulo Borrachinha era exatamente o seu queixo, a absorção de golpes. Ele falou da cabeça de Lego do Vettori, né? Que o Vettori tem quase como um bloco de concreto na cabeça, e isso ajuda ele a absorver bastante os golpes. Isso ajudaria o italiano, na medida que ele absorvesse os golpes aplicados pelo brasileiro, a prolongar a luta e fazer com que o brasileiro perdesse potência nos golpes. Imediatamente após a luta, o Vettori disse o seguinte, abre aspas, o Borrachinha bate muito forte, seus chutes foram demais, bom trabalho, ele provou o seu espírito, mas eu sei que eu tenho mais vontade e mais garra do que ele veio pronto apesar da questão do peso, ele estava grande, mas não tinha muito que eu pudesse fazer, e ele é um idiota, ele deveria ter batido o peso e respeitado todos nós, mas ainda assim eu ganhei a luta, sem problemas, fecha aspas. O Borrachinha não deu muitos detalhes sobre o que aconteceu para ele chegar em Las Vegas mais pesado do que o normal. Na coletiva de imprensa pós-luta, ele se limitou a dizer que perdeu 3 semanas de preparação porque ficou impossibilitado. Ele não falou se foi uma lesão, mas ele não pôde treinar por 3 semanas e exatamente por isso ele não conseguiu cortar o peso que ele tinha e por isso ele chegou em Las Vegas mais pesado do que deveria. Inclusive, na coletiva de imprensa, o Dana White, presidente do UFC, declarou, ele garantiu que o Paulo Borrachinha não luta mais na categoria dos médios, que ele vai virar, a partir da próxima rodada, um lutador da categoria dos meio pesados. O brasileiro também na coletiva de imprensa disse que não é essa a ideia que ele quer, não é isso que ele quer voltar a lutar em dezembro, mas que ele quer voltar para a categoria dos médios para buscar o cinturão e quem sabe no futuro aí sim ele vai pensar em lutar de novo até 93 quilos. E o vídeo analisando as declarações e explicações de Paulo Borrachinha, Dana White e Marvin Vettori após essa luta principal do UFC Las Vegas, vocês vão ver aqui no canal Encarada nesse domingo. Mas até lá eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do resultado da luta e o que vocês acham que deve acontecer com o futuro do Borrachinha e do Vettori no UFC. Comenta aí.